Então, pessoal, desculpe a falha do outro vídeo, né? Porque eu tô gravando pelo celular, aí ele fica atualizando os softwares, aplicativos, interrompe a gravação e eu preciso recomeçar de novo. Mas aí, em vez de fazer um vídeo de 1 hora, eu posso fazer dois vídeos, cada um aproximadamente de meia hora. E vai multiplicando os vídeos, fragmentando os vídeos e, consequentemente, torna o vídeo mais fácil de assistir. Porque é mais fácil assistir um vídeo de meia hora, depois assistir um vídeo de meia hora, do que assistir um vídeo corrido de 1 hora. Bom, todo mal traz um bem, né? Não se sabe que mal vai gerar o bem, não se sabe que bem vai gerar o mal. Mas vamos tirar o melhor proveito disso tudo, certo? Então, eu estava falando sobre a possibilidade de perder a alma, que é mais do que uma possibilidade, é uma realidade, é uma efetividade, inclusive no mundo cristão, inclusive na psicologia do homem contemporâneo, porque a alma não é algo que nós possuímos de uma vez por todas, nós precisamos lutar, nos aventurar para encontrá-la. No caso do cristianismo, da teologia da igreja, e principalmente da igreja católica, né, o pecado mortal, por exemplo, é o pecado que faz a tua alma morrer. A tua alma morre no pecado mortal. E a tua alma precisa renascer, você precisa recuperar a sua alma por meio da confissão, que é um sacramento da Igreja Católica, que a própria Igreja Católica define o sacramento como sinal sensível deixado por Deus para a nossa salvação, né? Então essa ideia teológica, religiosa, possui uma verdade psicológica, que é uma verdade psicológica que ocorre na clínica. Primeiro porque toda a experiência que o Jung viveu, em termos de imaginação ativa, de análise dos seus próprios sonhos, de pensar a sua própria vida, de respeito a uma confissão. Ele vai confessar essa experiência nos livros negros, tá? E a prática da psicoterapia é uma confissão. O paciente também vai se confessar, né, ao terapeuta, não no sentido teológico, não no sentido de um sacramento, mas no sentido de contar algo da sua vida, estabelecer um segredo com o terapeuta. Um segredo que é a base daquilo que muita gente chama, e eu concordo, de aliança terapêutica, né? Uma aliança será formada, uma nova aliança será formada por meio de uma revelação, por meio do segredo, por meio da confissão. A prática da confissão, tanto para o católico quanto para o não católico, é algo fundamental. Seja você católico ou não, seja você cristão ou não. O Jung vai dizer, creio que no volume 18, da vida simbólica, que durante 30 anos teve 6 pacientes católicos. Por quê? Porque o paciente católico era aquele que conseguia se resolver dentro de um quadro de uma disciplina de direção espiritual junto com o sacerdote, né? E que perder o sentido da confissão foi algo que alienou muito o homem contemporâneo. Então nós precisamos utilizar o método da confissão, e a confissão é a base da própria psicoterapia, né? É o primeiro momento, se a gente for observar, cognitivo, epistemológico e existencial, do estar na clínica, do encontrar-se com, com o terapeuta, mas mais do que com o terapeuta, com o mistério da análise, né? E aí a confissão, além de tudo, traz um grande elemento de sinceridade, de nós podemos ser quem de fato nós somos, sem máscaras, poder tirar nossas máscaras. Jung também perdeu sua alma. Jung é um homem rico, bem casado, trabalhou no grande hospital psiquiátrico. Ele percebeu que ele trocou sua alma por títulos, por papéis sociais, por aquilo que ele veio depois a descrever como sendo o processo da persona, e que seria o momento, com os livros negros, de recuperar não só a sua própria alma, mas a partir da sua alma, já que nós existimos por meio da alma, não é a alma que existe por meio de nós existimos por meio da alma, a partir da alma, criar uma epistemologia pessoal, criar uma cosmologia pessoal, né? E aí o homem primitivo, entre aspas, e essas aspas que eu coloco são aspas
típica das ciências humanas, ou seja, são aspas, para considerar que se trata de um tipo ideal, tá certo? O homem primitivo é aquele homem que se relaciona com a sua alma, que se relaciona com o seu psiquismo de modo objetivo. Porque pela participação mística, o psiquismo dele está entranhada, interligada, interconectada com o próprio mundo, não havendo distinção entre o próprio mundo, a matéria e o seu psiquismo. Você imagina, por exemplo, uma tribo de índio, e a gente tem uma visão russoniana ligada ao bom selvagem, né, de que o índio tem uma alma pura, a alma de uma criança, né, que é uma forma de infantilizar o índio, né, de tirar a, a, a capacidade decisória do índio, porque nós podemos pensar pelo índio e decidir a vida dele, né, mas de achar que ele está totalmente inserido na natureza. Mas se você for ver os relatos das tribos dos índios, vocês percebem que os índios convivem constantemente com o medo, que é o medo do desconhecido, que é o medo do inconsciente, que é o medo de ter a sua própria sobrevivência ameaçada. A própria ideia de oca, a própria ideia de círculo, né? De criar um círculo para as pessoas viverem, quando tudo o mais é inóspito, quando tudo que existe em torno se torna ameaçador, de criar um modo de convivência sagrado para que as pessoas possam viver, realizar seus rituais, suas danças, etc., que muito representam, imitam a figura do self, né? A figura do círculo. Platão já representava a alma como círculo, e várias tradições mitológicas vão representar a alma como tendo formato esférico. Com a cultura indígena, com a estrutura social do índio, também vai se dar algo muito parecido. Mas você percebe na narrativa indígena, nos mitos indígenas, não apenas o medo de perder a alma, e perder a alma, conseguir recuperá-la, como o medo de tudo aquilo que os cerca. Né? E aí, por exemplo, tem um antropólogo, que é o Pritchard, o Evans Pritchard, né? Que vai escrever Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande, que ele vai dizer, né, que para os Azande tudo era bruxaria, tudo era a ação de algum bruxo, de alguma entidade sobrenatural que poderia ser manipulada e que era responsável pelo destino dos homens. Até um raio que caía, uma fruta que caía no chão, um vento que derrubava uma casa, tudo isso era bruxaria. E isso fazia sentido para eles, tinha significado para o mundo deles, e não deixa de ser aterrador. É como o próprio Jung fala, a psicologia é uma ciência da natureza, porque o objeto da psicologia é um objeto que surge do mundo natural, que é a psique, e é um objeto tão belo quanto terrível. Então, todos os povos conheceram a perda da alma, o abaixamento do nível mental, todos os povos conheceram esse tipo de sofrimento psicológico que nós, hoje em dia, traduzimos como ansiedade, traduzimos como depressão, traduzimos como síndrome do pânico, traduzimos como borderline, traduzimos como esquizofrenia, todos nós traduzimos como neurose. Então, os povos conheciam e sabiam representar simbolicamente esse sofrimento. E como é que a gente faz para recuperar a alma? Bom, a gente recupera a alma, no caso da imaginação ativa, por meio do trabalho com as imagens. Porque a análise Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. E por que imaginar? Porque a imaginação cria matriz de possibilidades. Porque a psique é imagem, e porque a imagem é carregada de energia luminosa. Existe um escritor que é um escritor da minha predileção, que é o Edgar Allan Poe, que tinha um método muito interessante de compor seus personagens. Né? Ele saía andando na rua e olhava para as pessoas. E ele olhava para o rosto das pessoas, memorizava o formato do rosto delas, ia para casa, se colocava diante do espelho e começava a imitar o rosto daquela pessoa. E quando ele começava a imitar o rosto daquela pessoa, ele sentia uma emoção, que provavelmente
era a emoção que aquela pessoa poderia estar sentindo. E a partir dessa emoção, ele começava a compor um personagem. O Edgar Allan Poe dizia que a imaginação caminha sobre possibilidades. Então, sempre que nós temos a imaginação, a imagem em ação, nós podemos retornar ao fluxo da vida. Nós podemos retornar ao fluxo do viver. Tá? E nós precisamos aprender a cultivar a alma. O próprio Jung também vai dizer, se você não aprender a cultivar a alma, você terá demônios e dragões em vosso coração. Tá? A gente sente que a gente perdeu a alma quando a gente se encontra desanimado, a gente se encontra desmotivado, a gente se encontra com os sintomas do abaixamento do nível mental. E em psicologia e religião, Jung vai dizer que o mundo se encontra desanimado. Né? E aí eu faço um paralelo entre o mundo desanimado com o mundo desencantado. O que é o mundo desencantado? Na sociologia, nas ciências sociais, a gente ouve muito falar, né, do Max Weber, que ao estudar a racionalidade substantiva, a racionalidade formal do mundo moderno, a imposição da razão, não só pelo primeiro discurso, mas por meio das instituições que geraram o mundo moderno, nós perdemos o aspecto mítico, o aspecto fantástico, o aspecto sobrenatural do mundo e ficamos apenas naquilo que nós podemos controlar, ou seja, a racionalidade como um controle cada vez mais eficaz do mundo por meio de métodos cada vez mais precisos. E há até uma piada interna nas ciências humanas, nas ciências sociais, que fala que o termo mundo desencantado de Max Weber não é correto. Por quê? Porque Weber nunca se encantou. Então, para que você se torne um sujeito desencantado, para que você perceba o desencantamento do mundo, seria necessário que primeiro você se encantasse com o mundo. E o Weber nunca se encantou. O Jung vai falar do mundo desanimado, do mundo sem alma, que é necessário recuperar a alma. E por meio dessa experiência do trabalho da imaginação, você recuperar a sua cosmologia pessoal e a sua epistemologia pessoal. No problema da adaptação, que é o problema da adaptação com o mundo, nós somos meio que sugados pelas imagens coletivas, pelas imagens arquetípicas, e nos identificamos tanto com elas a ponto de nos despersonalizarmos. Isso aconteceu com o próprio Jung. Jung entrou em crise e saiu dessa crise por meio de uma explosão criativa, de um grande acontecimento com as imagens, porque ele percebeu, num dado momento da vida dele, que, embora ele tenha sido um homem muito bem sucedido, ele havia trocado a sua alma por aquilo que o mundo poderia oferecer, que era apenas status, prestígio, dinheiro e um papel social. E a gente passa um bom tempo buscando essas coisas, lutando por essas coisas. A gente passa um bom tempo lutando por isso. E a gente esquece que é necessário superar a perda do sentido, a perda da alma, por meio de um modo de recuperar essa alma, nos colocando a serviço da alma, realizando o confronto com o inconsciente. E uma forma de mostrar para vocês que é a partir dessa experiência criativa com o confronto com o inconsciente que vai surgir no Jung a sua epistemologia, é eu citar aqui algumas passagens dos livros negros. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Por exemplo, o que é a persona em Jung? A persona é um recorte da psique coletiva, né? É uma espécie de máscara social que nós utilizamos para viver no mundo, né? Cumpre uma função de adaptação, mas por ser algo coletivo, a persona é exatamente aquilo que nós não somos. E por ser aquilo que nós não somos, tende a nos alienar. Tende a nos alienar coletivamente. Então Jung fala nos livros negros, na página 151.
Talvez eu fale demais de mim mesmo. Perdoa-me, meu coração transborda, pois venho de longa caminhada. Caminhei por 11 anos, por tanto tempo, que esqueci que possuo uma alma que posso chamar de minha. Eu pertencia às pessoas e ao mundo. Não pertencia a mim mesmo. Onde estiveste todo esse tempo? Qual além te escondia e te oferecia um lugar onde não precisaste morrer de fome? Como estivestes? Ah, precisas falar através de mim, para que eu e minha fala sejamos um símbolo para ti? Como decifrar-se desse modo? Quem és tu, criança? Pois tu sabes que, em meus sonhos, tu te serviste dessa imagem, da imagem de uma menininha. Somente através da alma da mulher encontrei-te novamente. Que permaneça longe de mim qualquer interpretação infantil, pois devo venerar a imagem da qual tu te serviste. Como caberia a mim interpretá-la? Que sei eu do teu mistério? Jung trocou o mistério do viver pela persona, pelo excesso de adaptação, pelo excesso de normalidade. E veja a importância da construção da epistemologia clínica de Jung. E Jung não vai tirar a sua epistemologia da filosofia, embora ele vai se utilizar da filosofia, ele não vai tirar a sua epistemologia nem mesmo da antropologia, embora ele vá se utilizar da antropologia, ou das ciências humanas, ou da religião. Né? E Jung vai retirar a sua epistemologia da sua própria experiência com sua própria alma, por sua vez, da sua própria experiência com o si mesmo. Tá? E é a partir dessa experiência, da descrição dessa experiência, é que Jung vai formar não apenas um conceito, mas vai formar uma imagem. E essa imagem vai trazer consigo todo um aspecto vivencial, que não pode ser esgotado em si mesmo, mas que é profundamente inspirador e que renova a nossa atitude consciente, sempre que a gente entra em contato com ela. O termo persona vai ser apenas um termo, vai ser apenas uma palavra. O conteúdo vivencial, o conteúdo imagético, os processos psicológicos que deram origem a esse termo é que é o nascimento da epistemologia de Jung na clínica. É que é o nascimento da sua própria cosmologia pessoal. Tá? Levando em consideração que é uma cosmovisão, é uma Weltanschauung, né? Para quem gosta de falar alemão, para quem gosta desse termo do alemão, é uma cosmovisão, mas que não pode ser imposta ao paciente, porque a psicologia é uma ciência, a ciência não é cosmovisão. A psicologia não impõe a cosmovisão ao paciente, mas sim estimula o paciente a descobrir a sua própria cosmovisão, a sua própria cosmologia e a sua própria epistemologia, a forma como ele vai lidar com o conhecimento de si e com o conhecimento da própria alma. Tem uma parte aqui que eu acho massa, que vai chegar no conceito central da psicologia de Jung, que é a origem do self, do selbst. Né? O pessoal que cita Jung lê muito o Aion, eu recomendo que de fato leia, porque os 4 primeiros capítulos do Aion são bem explicativos de ânima, de ânimos, de sombra, de self. Né? Mas a gente pode testemunhar nos livros negros e no trabalho de imaginação ativa a origem epistemológica do termo self, não como conceito, mas sim como uma realidade vivida que se impõe objetivamente à experiência e que se impõe objetivamente à clínica, que é na página, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, aqui, página 164 dos livros negros. Minha alma me leva para o deserto do meu próprio eu. Eu não pensava que meu eu fosse o deserto. No entanto, é o que parece ser. Um deserto árido e quente, empoeirado e sem refresco. A viagem parece atravessar a areia quente, um vadear lento, sem destino visível, baseado em esperança. Parece que é assim que precisa ser. No passado, eu teria me rebelado contra esse pensamento, mas desde que sei que tu, minha alma, sempre sabes tudo melhor
eu te sigo. Porque meu eu é um deserto. Jamais me vejo esse pensamento. Tenho vivido demais fora de mim em coisas e pessoas? Tudo parece indicar que sim. Porque evitei meu próprio eu? Eu nada valia para mim mesmo? Que engano! Evitei-me a mim mesmo. Não, na verdade, evitei meu eu, o lugar da minha alma, onde ela morava e vivia. Jamais retornei para lá, exceto no sonho. No entanto, eu não era o meu eu contraposto aos meus pensamentos. É solidão apenas se o si mesmo for um deserto. Ouça as palavras, uma anacoreta em seu próprio deserto. Lembro-me dos monges do deserto sírio. Meu sonho? Aqui claramente o self, o si mesmo, vai se impor à experiência, porque ele emerge da psique coletiva. O si mesmo não é algo inventado por mim, inventado por Jung ou criado por alguém. Não, o si mesmo é algo que nasce de uma experiência coletiva ancestral da humanidade que vai se impor objetivamente à experiência humana, à clínica. E eu diria que é o encontro com o self, com a fenomenologia descritiva do próprio self, que vai permitir um processo de cura, que vai permitir um processo de transformação da alma, do paciente, do terapeuta e do próprio Jung e de todos aqueles que se dedicarem a buscar a alma. Então vocês percebem, gente, que Jung não foi criar o conceito de self para depois tentar entender o que era isso na realidade. Não, ele teve uma experiência profunda com si mesmo. Ele teve o confronto com o inconsciente. Dessa experiência profunda jorrou um processo psicológico, uma experiência ainda maior de criatividade que a alma de Jung se deparou para retornar ao si mesmo, que Jung contemplou para poder retornar ao si mesmo. E a partir dessa experiência é que ele vai criar um nome, né, dentro da tradição também epistemológica, filosófica, que a gente pode chamar de si mesmo. Né? No livro Êxodo da Bíblia, capítulo 3, versículo 14, está lá quando Moisés pergunta a Deus, né, quem é você? Quem me deu? Quem conversou comigo? O que é que eu devo falar para o meu povo sobre quem conversou comigo? Quem é você? Para que eu diga para o meu povo. E Deus simplesmente fala, no latim se coloca ergo sum que sum, né? Que é eu sou quem eu sou. Ou seja, ele é o si mesmo. Né? Ele é o si mesmo enquanto ser totalmente transcendente quando não há nenhuma potência a ser realizada. Ou seja, é o seu objetivo. É um ser que independe da minha vontade. E o encontro clínico com si mesmo é um encontro profundamente transformador. É um encontro com a imagem arquetípica do si mesmo, que vai enviar sincronicidades, que vai enviar fantasias, que vai enviar sonhos. Né? A Marie-Louise von Franz dizia que o sonho é como se fosse uma carta que o si mesmo escreve para o eu todas as noites. E que nós precisamos decifrar essa carta. E que vai enviar sintomas que vão precisar entrar num acordo clínico por meio desse equilíbrio, essa tentativa de equilibrar o inconsciente com a consciência na prática clínica. Continuando com os livros negros, para vocês terem um gostinho ainda melhor, né, dos livros negros. Deixa eu ver aqui. Feliz aquele que superou também suas próprias zombarias. Mas tu vês que minha ferida ainda sangra e que estou longe de ignorar minha própria zombaria. Eu, porém, a trago para diante de ti e de mim, e a deixo ali e continuo a andar, pois sou compelido a falar-te de mim e falar-te de ti através de mim. Lembro-me sempre de novo daquelas trilhas maravilhosamente tortuosas que me levaram até ti, minha criança. Quão estranho me soa chamar-te criança, tu que seguras infinitudes em tua mão. Aí o que eu acho interessante é o seguinte, é que em um parágrafo Jung é bem nietzschiano e no outro parágrafo Jung é bem agostiniano. Né? Ou seja, em um parágrafo, feliz aquele que superou também suas próprias zombarias. É incrível como isso remete ao Zaratustra do Nietzsche, quase que com as mesmas palavras. Mas logo em seguida, quando Jung vai falar da criança, da alma que se torna criança,
e da criança que segura o infinito em sua mão, lembra muito aquela experiência que o próprio Agostinho teve, talvez, imaginação ativa do próprio Agostinho, de ver uma criança tentando encher colocar água do mar num balde, e ele tentando entender a Trindade. E aí ele entendeu que era impossível, que o absoluto ou a totalidade pudesse se encaixar em algo tão finito quanto a mente humana, né? A mente humana pode até ter uma predisposição infinita, por participação mística, participação com o mistério, mas o nosso entendimento do mundo é um entendimento finito. E o importante é que essa criança segure o infinito com a mão, agarre o infinito com a mão. Por quê? Porque quem adoece em nós é justamente a criança. E é essa criança que, agarrada ao infinito, vai conduzir o paciente até o psicólogo e que vai conduzir o paciente até o si mesmo. Vai conduzir o paciente até a clínica. Nós chegamos na clínica sendo conduzidos pelas mãos de uma criança desamparada. A nossa experiência de desamparo é característica da nossa perda da alma e, ao mesmo tempo, é a possibilidade de reencontrar a alma, né? Também tem um eco nietzschiano do Zaratustra, quando numa das metamorfoses da alma, que o próprio Zaratustra vai falar, uma dessas imagens que a alma alcança, que a alma se converte, é a imagem da criança. E Jung vai falar da criança divina. Moisés é uma criança divina, Cristo é uma criança divina, Zeus é uma criança divina, e todas essas crianças tiveram uma característica em comum. Moisés, Zeus, Cristo, todas tiveram uma característica comum. Foram perseguidas enquanto crianças, mas depois retornaram como grandes reformadores do mundo, como pessoas que vieram para desestruturar e para reorganizar o mundo por meio de sua própria experiência, tá? São exemplos de reencontro com a própria alma e de integração do eu com o self, do eu com o si mesmo. Então, o que eu queria deixar aqui, nesses primeiros momentos em que a gente está abrindo os livros negros, e particularmente fico muito feliz na clínica quando eu abro o livro vermelho para os pacientes, o livro vermelho que está aqui atrás, né? Porque o paciente sonhou com algo que remete por sincronicidade a algo que está no livro vermelho, ou alguma conversa nossa espontaneamente chegou ali, né? Quando eu abro o livro vermelho, e agora que eu estou começando a abrir os livros negros para vocês, o que eu gostaria de deixar é isso, é que a experiência de Jung, o contato com Jung, com a própria alma, e o fato de você perder sua alma traz consigo a possibilidade de você reencontrá-la. Mas essa possibilidade, no método de Jung, é dado com o confronto com as imagens do inconsciente que surgem espontaneamente por meio da imaginação ativa e da fantasia criativa. A gente vai conversar muito ainda aqui sobre imaginação ativa, como fazer a imaginação ativa e como a imaginação ativa é plasmada nos livros negros de Jung e como, por meio de exemplos de casos clínicos, a imaginação ativa está transformando pessoas, mudando almas, fazendo com que as pessoas reencontrem a sua própria alma. E, a partir dessa experiência, como construir, dar início à epistemologia do Jung e à cosmologia do Jung. E ao método de Jung, a sua intervenção clínica na escuta do sofrimento humano. É isso, pessoal. Muito obrigado.